Chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens do segundo trimestre da CPAD, texto escrito e comentado pelo pastor Marcos Tedesco. Nessa lição de hoje nós vamos estudar sobre o tema Davi no lugar errado e na hora errada. Hoje nós vamos compreender sobre o pecado de Davi. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto principal, que está no Salmo 51, versículo 10. Depois você pode estar lendo o resumo da lição. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2, 4, 5, 14 e 15. Leia esses textos deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal, envie essa aula para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. E claro, você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. É só você colocar Janderson Nascimento ED, nos acompanhar e eu espero que o Senhor te use através da palavra nessa ministração, em nome de Jesus. Na aula de hoje nós vamos compreender sobre o pecado que Davi cometeu, esse homem segundo o coração de Deus. Jay Adams, um dos teólogos do aconselhamento cristão, especialmente na área bíblica, ele trabalha algo interessante. Ele descreve que o pecado ele corrompe a raça humana, corrompe todos os homens, mulheres também, somos afetados pelo pecado e essa realidade do pecado se torna então universal, trazendo sobre nós a culpa, trazendo sobre nós essa situação tão difícil em que nós vivemos. Quando você observa o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito no texto: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse episódio também reflete essa passagem que vamos estudar hoje com você, quando Davi cai em pecado com Betseba, no capítulo 11 do texto de 2 Samuel. Então, pega a Bíblia e abra em 2 Samuel, capítulo 11, onde você vai perceber esses efeitos devastadores da queda na vida do próprio Davi. Um homem segundo o coração de Deus, como 2 Samuel 13 e 14 confirma. Há implicações da sua vida corrompida pelo pecado nesse texto. A narrativa bíblica vai mostrar para a gente que a queda de Davi foi terrível, foi imoral, afetou até mesmo a sua família, como nós estudamos na aula passada, e que culminou em adultério, em mentira, em homicídio também. Isso é citado em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 ao 5, 14 ao 15. Anote esses textos aí junto com os teus alunos. Warren Wiersbe, comentando sobre o mesmo episódio, sobre a queda de Davi, ele trabalha o ensino de Tiago, capítulo 1, versículos 14 ao 15, descrevendo que cada pessoa é tentada pela própria cobiça. Descrevendo que o pecado, quando ele é consumido, ele se torna então pecado. Essa tentação, quando é consumida, se torna então pecado e gera a morte. No caso de Davi, você vai perceber que gerou diversas guerras, diversos problemas internos em casa, por causa dessa situação, desse abuso de poder, dessa traição, dessa manipulação que Davi, então, realizou. O desprezo dos seus próprios filhos foi real dentro de casa. Ainda por cima, você vai perceber que nesse relato bíblico há um arrependimento genuíno de Davi. Ele se arrepende do seu pecado consumado, cometido. Em Salmo 51, versículos 1 ao 4, anota esse texto aí junto com os teus alunos. Hoje nós vamos perceber as consequências profundas do pecado sobre a vida de alguém. E eu espero muito que o Senhor te dê sabedoria, te dê palavra, também ministre ao teu coração. E é claro, você que é professor da classe dos jovens, e comenta aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil, de onde você me acompanha assistindo essa aula. É muito legal quando vocês participam com a gente. Eu fico feliz em ver sua participação nesse vídeo também. E se você é professor da classe dos jovens, quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar, o Facilita EBD. No Facilita, como você já sabe, você vai encontrar o esboço da minha aula com esses versículos que eu estou sempre citando, vai poupar o teu tempo em anotação, isso vai te ajudar, porque está tudo mastigado, explicado para você. Você vai encontrar também um slide onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as tuas aulas na escola dominical da sua igreja.
Está disponível em uma assinatura trimestral. Aqui, ó, no link na descrição desse vídeo você acha. Você pode acessar facilitabd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela, onde você encontra a nossa proposta. Fica à vontade para poder analisar aí. E eu espero que Deus te abençoe para poupar o teu tempo e melhorar as tuas aulas na escola dominical. Vale muito a pena. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição, que trabalha sobre o erro de Davi. No primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz: resista ao diabo. E o primeiro subtópico trabalha sobre algo interessante, no lugar errado e na hora errada. De acordo com o pastor Marcos Tedesco, você vai perceber que Davi estava no lugar errado e na hora errada, tratando ali em uma situação de ócio pessoal. O pastor Alexandre Coelho, que comentou uma lição sobre tentação, e eu lembro dessa aula, ele traçou algo interessante. Ele fala que a tentação e a queda de Davi têm consequências pessoais, têm consequências que tratam sobre a sua própria vida. Warren Epstein traz aplicações pastorais sobre isso. Comentando, então, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, onde você percebe que no tempo em que os reis saíram à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Observe, ele estava no ócio. Não estou falando sobre o processo de descanso e condenando o processo de descanso, mas a Bíblia diz que ele estava no ócio. Tal menção sugere a omissão vocacional que Davi tinha de liderar Israel em uma guerra que estava acontecendo contra Rabá, citado em 2 Samuel capítulo 10, versículo 14 e 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. No meio da guerra, ele não estava na guerra, esse ócio que Davi estava vivendo abriu espaço para a tentação e evoluiu para a cobiça e depois para o adultério. 2 Samuel 11, versículos 2 ao 4, anota esse texto aí para você explicar. Você percebe que ele foi tentado e caiu na tentação. Tiago explica sobre a tentação. Lá no capítulo 1 de Tiago, versículos 14 e 15, ele fala que a tentação em si não é pecado, mas quando você abraça, quando você deseja aquilo, quando você comete, isso se torna um pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Observe, o próprio Davi, ele agiu consumando esse pecado e se tornando então algo terrível para a sua própria vida. Dentro do texto também nós vamos perceber pela escritura que a centralidade do pecado na vida de Davi traça algo que foi passivo pela própria Betseba. Dentro do texto, você vai perceber que alguns estudiosos demonstram essa convivência silenciosa, essa falta de responsabilidade um para com o outro. A tragédia de Davi, um homem segundo o coração de Deus, revela então que muitos líderes piedosos podem ser seduzidos por falta de vigilância espiritual e por falta do cumprimento dos deveres para com Deus. A narrativa bíblica vai revelar isso para a gente. Davi, ele era ungido por Deus, ungido para liderar Israel, e no meio de um confronto, ele não está agindo nesse confronto. Ele baixou a guarda espiritual. E é interessante que quando a gente baixa a guarda espiritual, nós podemos cair. Mateus capítulo 26, 41 fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, nos alerta sobre isso. O erro de Davi foi exatamente não vigiar, foi exatamente não cumprir o propósito. A partir desse entendimento, nós vamos perceber que o inimigo ele aproveita as oportunidades para poder derrotar e tragar aqueles que são servos de Deus. Pedrão deu o alerta em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, falando sobre a necessidade da nossa vigilância cristã. E aí, você acha importante que o cristão vigie em todo o tempo para não cair em tentação e não envergonhar o evangelho? Deixa teu comentário aqui. Para dinamizar a tua aula, agora você pode fazer a pergunta de número 1 da lição, que se localiza na página 82. Nessa pergunta 1, você pode fazer a leitura e apresentar a resposta para dinamizar a tua aula e avançar depois para o segundo subtópico, que trata sobre esse argumento: fazendo o que era errado. O pastor Alexandre Coelho, que comentou uma lição sobre tentação, ele descreve que a tentação de Davi ocorreu no momento de guerra. E ele foi
engajado em escolher a ociosidade ao invés de cumprir a sua missão. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, você vê isso. Esse cenário não é apenas, isso é interessante você parar para pensar, não é apenas um cenário histórico, mas traz um símbolo muito interessante, espiritual também. Davi, ele se colocou de forma vulnerável no meio de uma batalha em questões que estavam acontecendo no seu reino, e ele se tornou vulnerável tanto na batalha física, no meio da guerra, como também vulnerável na sua guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos dá um alerta sobre isso. Warren Wiersbe, comentando sobre Davi no seu comentário, ele descreve que Davi já tinha cerca aqui de 50 anos. E é interessante que quando você observa, dentro do texto, é possível que Davi ele já estava aqui tendo essa experiência de viver diversas batalhas e por causa disso ele não vigiou espiritualmente. Observe o texto de 2 Samuel capítulo 21, versículos 15 a 17. A ociosidade trouxe um problema para Davi, um problema legítimo, sobre a falta de propósito espiritual, criando um terreno fértil para a própria tentação. Tiago fala sobre isso. E é interessante que Pedro também diz que o inimigo está pronto para armar ciladas para que os servos de Deus possam cair. 1 de Pedro 5,8 confirma isso. Russell Champlin, comentando também, ele cita o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, e destaca que a prostituição é um pecado cometido contra o próprio corpo e pode enfraquecer você espiritualmente. Essa tragédia aconteceu na vida de Davi. Isso implica também o que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, descrevendo que nós precisamos cultivar o fruto do Espírito ao invés das obras da carne. E é interessante que quando você lê Romanos 13, 14, você percebe Paulo orientando: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante dos desejos. Davi alimentou os seus desejos. Davi alimentou aquela sede que ele tinha de ter um caso com alguém. E isso é interessante dentro da Escritura, porque você percebe que esse homem teve um pecado casual que trouxe uma tragédia terrível porque ele se afastou do propósito. Cuidado para não se afastar do propósito de Deus. Para pensar sobre isso, traga uma reflexão em sala de aula e avance para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre flertando com a tentação. É interessante que quando observamos a queda moral de Davi, você percebe no tempo em que os reis saíram para a guerra como resultado da sua permanência em Jerusalém. Então, Davizão ele ficou em Jerusalém quando todo mundo estava em guerra contra Rabá. Nesse descanso, você percebe, nesse descanso ocioso, Davi dá lugar para o pecado. Mais uma vez eu lembro que não é problema você tirar um período de descanso em um processo longo de trabalho. Mas Davi estava negligenciando a missão, negligenciando a vigilância. Embora, quando você observa essa queda de Davi, você percebe um alerta para todos os crentes, especialmente para os jovens. Quanto aos perigos da ociosidade espiritual, da ausência de propósito em combate. Tem uma galera que está perdendo a visão. Mateus capítulo 26, 41, 1 Coríntios 10, 12 fala sobre esse alerta. Essa vigilância constante que precisamos ter, pois o inimigo das nossas almas está pronto para nos tragar. O texto também fala sobre essas distrações modernas, traz um alerta sobre isso, sobre essas distrações modernas, sobre o abandono da postura de prontidão espiritual, sobre essa ausência de identidade cristã. Além disso, a tentação sexual que Davi enfrenta, que é causada por uma armadilha sutil de Satanás, procura parar muitos jovens na igreja. O relativismo moral, filosofias, o próprio secularismo, a dissolução das verdades absolutas, procuram enganar os jovens na igreja. Augusto Nicodemos ele traz uma advertência bem interessante, como um teólogo contemporâneo. Ele fala sobre essa visão que precisamos entender
que essa cultura pós-moderna procura enganar as pessoas. E Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida, ele traz algo que é na contramão desse tempo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele adverte o jovem cristão a confrontar esse mundo com os valores do reino de Deus. Nós precisamos manter esse propósito em fidelidade para não cairmos em tentação e permanecermos firmes na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 93, vale a pena você ler, porque quando você permanece firme na palavra de Deus, você enfrenta essa cultura do nosso tempo. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Deixa teu comentário aqui também. Vamos agora avançando, mas você pode traçar uma pergunta em sala de aula. Vá para a página 82 da lição e faça a pergunta 2. A pergunta 2 você pode ler trabalhando a participação junto com os teus alunos e depois você pode apresentar a resposta. Já neste segundo ponto, nós vamos trabalhar como vencer as tentações avançando com você. Neste segundo ponto da lição, faça a leitura, ou peça um aluno para fazer a leitura de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. E apresente o primeiro subtópico que trabalha sobre o exemplo que não deve ser seguido, esse exemplo de Davi. O episódio de Davi em seu pecado com Betseba é demonstrado pela Escritura por sua conduta espiritual, sua negligência. Ele está no terraço e está espiando a mulher alheia. Também demonstra a sua ação e também demonstra a ação de Betseba em se deixar vulnerável para aquilo. Alexandre Coelho também demonstra de forma muito especial a partir dessa leitura que aquilo não foi um acidente casual, tá? Não foi um acidente casual, mas foi o resultado de diversas imprudências espirituais dos dois para essa questão do consentimento do pecado. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 4, vai demonstrar isso. Essa omissão do propósito de Davi em obedecer à vontade de Deus é clara. Levou ele à cobiça, levou ele a negligenciar os princípios da santidade. Tiago explica esse processo, demonstrando que cada um é atraído por sua própria cobiça. O pecado de Davi ele não começou com um ato já físico no adultério, mas foi começando aos poucos. Ele viu o primeiro dia, Betseba percebeu, continuou se colocando à disposição, ele também continuou no segundo dia, terceiro dia, ao ponto de avançar. Tem muita gente que entra em pecado assim. Acontece um acidente, vê a primeira vez, gosta, vai para a segunda, começa a acessar alguns sites, vai avançando, vai se dando em decorrência daquilo, daqui a pouco cai em pecado. Olha o que o salmista diz. Quando nós nos afastamos do propósito, entramos na escuridão. Mas aquele que usa a palavra e caminha na palavra, tem a palavra como lâmpada. Salmo 119, versículo 5. Naquele momento, Davi estava longe da lâmpada espiritual. É interessante que a negligência de Davi nos convence a entender isso. Tem muitos jovens que caem nos vícios das drogas, prostituição, acessos indevidos à internet, por causa dessa série de fatores que vão sendo construídos nesses acidentes que passam a ser algo que agrada ao seu coração, levando no dia a dia e levando aquele jovem a ser confundido na sua própria fé. O jovem cristão precisa viver em sobriedade. O jovem cristão precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Precisa vencer a carnalidade de forma verdadeira à luz das Escrituras. Paulo fala sobre isso em Romanos 6,14, Gálatas 5, 16 ao 17, falando sobre esses alertas que nós precisamos observar para não cair em tentação. Gente, fala sobre isso em sala de aula. E agora avance para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre esse outro argumento, buscando socorro. O segundo subtópico, então, aborda de maneira direta 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Esse adultério é claro aqui sendo demonstrado. A consumação do pecado, ela violou princípios estabelecidos pela palavra de Deus e trouxe para Davi diversos problemas, tanto para Davi no âmbito familiar, como também para a nação.
Russell Champlin comenta sobre esse adultério, demonstrando que há aqui o envolvimento sexual dos dois. A Escritura também condena essa prática com veemência nos mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 14, Deuteronômio 5:18. A lei mosaica proibia isso, tá? E observe, a própria lei mosaica trazia advertências sobre a gravidade do adultério. Jesus afirmou que o adultério é algo terrível. Mateus capítulo 5, 27 ao 28, você percebe isso. Capítulo 19, versículos 3 ao 9, também você percebe isso. Paulo coloca essa prática do adultério como obra da carne. Gálatas 5, 19 e 21. O adultério não apenas fere o pacto conjugal entre homem e mulher, mas também traz consequências sociais, traz consequências familiares terríveis também, porque é um pecado que traz uma consequência de morte espiritual para os dois. E você percebe que Davi se tornou cego espiritualmente ao ponto de cometer um homicídio. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 15, você percebe essa fatalidade aqui sendo demonstrada na Bíblia. A Bíblia ensina que somente Deus tem autoridade sobre a vida e a morte. E dentro da Escritura você vai perceber que os princípios bíblicos foram banalizados por causa dessa situação tão terrível do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós precisamos lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que através do arrependimento, da confissão, da fé em Jesus Cristo, nós podemos experimentar essa verdadeira restauração do pecado. E olha, você pode ler Atos 2:38 e 1 João capítulo 1, versículo 9. Eu espero que você possa entender que mesmo que tenha pecado, a Bíblia fala que Deus nos dá a oportunidade de nova vida em Jesus. E que Deus fale através disso com você. Agora, você pode realizar a pergunta 3, que está na página 82 da lição. E nessa pergunta você pode apresentar a pergunta e a resposta em sala de aula para dinamizar aí a tua ministração. Vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, sobre as fontes das tentações. A narrativa de Samuel, segundo Samuel, capítulo 11 e 12, demonstra o juízo divino sobre o pecado de Davi. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que Davi, sendo ungido por Deus, ele foi capaz de cometer o adultério e o assassinato de Urias, soldado fiel do seu reino. Segundo Samuel 11, do 6 ao 17, fala sobre isso. E Deus então agiu em julgamento, anunciado pelo profeta Natã. O julgamento de Davi traz alguns aspectos. Vamos anotar aí. Anote o primeiro aspecto. Davi agiu perversamente diante de Deus, apesar dos seus prestígios espirituais. Deus então viu aquilo e rejeitou aquilo. Segundo, Davi ele usou da autoridade dada por Deus e desconsiderou a dignidade do próximo. Deus rejeitou aquilo. Terceiro, a sua culpa agravada pelo fato demonstra agora que Davi ele conhece a justiça divina. E a Bíblia fala que Jesus, o próprio Deus, nosso Senhor, ele age de forma clara com seu juízo, começando pela sua própria casa. 1 de Pedro 4:17. Você vai perceber também que o juízo de Deus ele agiu em cobrança contra o próprio Davi. E aquilo causou um escândalo terrível dentro do seu próprio lar. Embora Davi tenha confessado o seu pecado, ele teve que conviver com a consequência do pecado, como nós estudamos na aula passada. Observe o texto bíblico, onde você vai perceber o próprio Deus trabalhando sobre o juízo. Primeiro, o juízo de Deus é demonstrado também na morte da criança por causa do adultério. Segundo Samuel 12, 15 a 18. Segundo, o juízo de Deus é demonstrado aqui, como foi profetizado, que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Segundo Samuel 12, 10. Isso acontece no meio da sua própria família, como nós estudamos as crises na aula passada. E terceiro, você vai perceber que Deus ele declara que alguém da própria casa de Davi se deitaria com as suas mulheres. E você percebe um dos filhos de Davi fazendo isso, o próprio Absalão faz isso publicamente para zombar do seu próprio pai, em 2 Samuel 16, 22.
Olha como o juízo de Deus veio sobre Davi, por causa da consequência da sua decisão, do seu pecado e da sua ação terrível. E aí ele vai buscar ajuda. Como isso traz uma mensagem tão forte para a gente, tão relevante, que o juízo de Deus não alivia contra o pecado. Vamos parar para pensar sobre isso e avançar. Terceiro ponto, trabalha agora sobre o arrependimento, perdão e recomeço. No terceiro ponto, vale a pena você ler outro texto, Mateus 26:41, vigiai e orai. E observe agora o primeiro subtópico que fala sobre o verdadeiro arrependimento. A experiência de Davi demonstra um verdadeiro arrependimento, por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22, vale a pena você ler. Nesse episódio, depois de todo o juízo de Deus, Davi então se arrepende por ter cometido o assassinato contra Urias, o adultério com Betseba, recebido o juízo de Deus. Esse episódio também demonstra o perdão divino. Olha só o interessante que o texto vai demonstrar. Lá em 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 ao 12, ele sofreu toda a transgressão, mas ele também se arrepende. Você pode ler o Salmo 51 em sala de aula, onde ele demonstra a sua expressão de verdadeiro arrependimento confiando na misericórdia, pedindo a restauração de Deus. Especialmente o versículo 12, ele traz algo interessante, ó. Torna-me dar a alegria da salvação e me sustém um espírito voluntário. Ele se arrepende por sua situação. Esse episódio dá testemunho, então, que diante do seu arrependimento, Davi então encontra mais uma vez a misericórdia de Deus. Lamentações 3, 22 e 23 fala sobre isso, tá? No Novo Testamento você vai perceber que Paulo também descreve onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20 vai confirmar isso. Então Davi ele se purifica desse pecado através da sua visão de arrependimento, do seu desejo de buscar ao Senhor por uma graça tremenda e manifestada em seu coração. Nós também podemos aprender com isso, que o pecado, quando não é confessado, é motivo da graça de Deus ser derramada sobre nós. Quando nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor trabalha em nosso coração. Agora, você pode estar lendo a pergunta de número 4, que está na página 82, e nessa pergunta você pode ler tanto a pergunta como a resposta, apresentando aí para os teus alunos para dinamizar a tua aula. E agora você pode avançar para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre a busca pelo perdão. Essa narrativa bíblica de 2 Samuel capítulo 12 demonstra que Davi agora ele tem uma vida de penitência espiritual, ele se coloca à disposição, ele recebe a mensagem do profeta Natã e mesmo tendo vivido esse silêncio do adultério, a morte que ele causa a Urias, ele é um homem que se coloca à disposição buscando o perdão. Olha para o texto de 2 Samuel 12:3, ele confessa, pequei contra o Senhor. Essa atitude demonstra agora a sua consciência de pecador. Provérbios 27:5, Hebreus 12:6, fala sobre essa consciência que Davi tem do seu próprio pecado. O episódio também demonstra essa resposta adequada de forma muito clara a partir do seu arrependimento. A Bíblia ela não vai encobrir as transgressões de ninguém. Provérbios 28:13, vale a pena você ler. Davi, mesmo sendo rei, não estava acima da lei de Deus, não estava acima da palavra, não estava acima das escrituras, não estava acima do propósito de Deus. Mas ele teve uma experiência, ele teve uma caminhada através do arrependimento, ele aprendeu o caminho da rendição. O apóstolo João declara, se alguém pecar, nós temos um advogado fiel, Cristo justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Nós temos esse advogado que nos ajuda a entender o nosso propósito nesse caminho do arrependimento. Através de Jesus, nós experimentamos o verdadeiro arrependimento. E para fechar a aula, terceiro e último subtópico, eu espero estar ajudando você, trabalha sobre a alegria do recomeço. Na teologia bíblica,
reconhecem 3 principais fontes da tentação. Vamos parar para pensar sobre isso. A primeira delas é o diabo, o mundo e a carne. Então você pode anotar aí, viu? As 3 fontes da tentação. O diabo, o mundo e a carne. As escrituras fazem questão de dizer que o diabo ele é tentador. Mateus 4, do 1 a 11, você vê ele tentando o próprio Jesus. Tentando seduzir o próprio Pedro também. Você vai perceber que os ardis de Satanás, como o Deus desse século, chega a cegar as pessoas. 2 Coríntios 4,4 fala sobre isso. Além disso, nós aprendemos pela Escritura, pela palavra, que a influência dele é enganar aqueles que também são servos de Deus, como aconteceu com o próprio Davi. Em 1 João 2:15 a 17, você percebe João trazendo essa clareza sobre essa vivência. Paulo fala sobre as obras da carne, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Apesar dessa realidade das tentações, nós precisamos entender que em Cristo agora nós podemos vencer essas tentações, estando livres do pecado, a partir da graça de Cristo. Segundo as Tessalonicenses 2, 16 ao 17, o nosso Senhor Jesus Cristo que nos consola em nosso coração por toda boa palavra. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 10 ao 12, também orienta a permanecermos firmes diante das nossas tentações, permanecendo em santidade, sendo sustentados pela graça de Deus. É através da graça que nós vencemos. E aqui você pode focar, ensinando os teus alunos, que é através da graça que nós podemos permanecer de pé nesse mundo mal. Para fechar a aula, leia a pergunta 5, que está na página 82, e eu espero mesmo que o Senhor possa ter ministrado uma palavra ao teu coração. E é claro que eu tenho uma dica para você. Você pode estar adquirindo esse texto do pastor Marcos Tedesco, da Thelma Bueno, do Tiago Santos, da Verônica Araújo, da CPAD, que vai te ajudar muito a entender essa aula. Você pode também estar adquirindo esse texto Mente Carismática, do Valmir Nascimento, um material publicado pela editora Thomas Nelson no Brasil, de excelência mesmo para o teu coração, e eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Te aguardo por aqui na lição 12, que vai cair no dia 22 de junho, onde nós vamos trabalhar sobre Davi, a manifestação da graça de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.